Olá, alma abençoada! Que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica, que é uma análise das energias que estão à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e que chegam até nós através dos astros do nosso sistema solar e das estrelas da nossa galáxia. Então, independente de qual for o seu signo, essa leitura com certeza vai servir para você. Se você tiver alguma dúvida ou se quiser conversar comigo, é só me deixar um comentário e eu também já deixei para você, aqui na descrição do vídeo, todas as informações mais relevantes a respeito dessa leitura. Agora, sem mais delongas, vamos começar! Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a Lua Nova, que acontece no dia 16 de agosto de 2023 e que abre a lunação de Leão. E eu já quero começar dizendo que essa lunação tem tudo para ser muito marcante, porque nós temos algumas mudanças de energia bastante significativas e alguns trânsitos que vão impactar bastante tanto essa lunação quanto a próxima também. Então, por isso, essa é uma lunação para prestar bastante atenção em todo o fluxo dela e principalmente nessa primeira semana, da lua nova até a lua crescente, que é quando o Sol ainda vai estar transitando pelo signo de Leão, que é o seu reino, porque o signo de Leão é regido pelo Sol. E nós estamos vindo de uma alunação canceriana, mas que teve a energia dela misturada com a energia da temporada leonina. E essa alunação, portanto, vai ter a energia leonina, que é da alunação, misturada com a energia virginiana de quando o Sol entrar em Virgem. Então, essas energias mistas acabam fazendo com que toda a movimentação dos planetas ganhe uma certa continuidade um pouco maior. Então, tem muitos movimentos que poderiam ser um tanto pontuais, por assim dizer, mas eles acabam se arrastando um pouco mais porque as energias vão se misturando nesse momento que nós estamos vivendo do descompasso de lunações, que é uma questão que eu já comentei lá na lunação de Touro. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, eu recomendo que você assista o vídeo, principalmente da lua nova em Touro, porque lá eu expliquei como que nós estamos agora nos movimentando junto com as lunações e cada movimento de cada um dos planetas, de cada um dos pontos que nós temos no céu, vai nos impactando e vai influenciando cada uma das temporadas para que nós possamos, de verdade, seguir no rumo da nossa evolução. E uma questão que tem sido bem importante já desde antes desse ano astrológico começar, então desde principalmente o final de fevereiro de 2023, quando nós estávamos lá no comecinho da lunação de Peixes, a questão do destino era algo que já veio como um chamado para esse ano astrológico como um todo, até porque esse ano astrológico é regido pela Lua, e a energia da Lua é mais introspectiva, é mais intuitiva, e vai ter mais conexão com a espiritualidade, com as energias invisíveis também. E a questão do destino é algo muito difícil da gente conseguir realmente colocar em palavras e de a gente entender de uma forma prática, de uma forma mais material, ou então até de uma forma mais didática. Até porque existem muitas formas diferentes de entender, existem muitas filosofias diferentes em volta disso. As religiões falam uma coisa, escolas iniciáticas falam outras coisas, aí o movimento Nova Era fala outra coisa, e aí a gente fica no meio desse caldo, sem saber muito bem exatamente o que absorver disso tudo. E esse é um tema que está tanto em alta que eu acabei recuperando um pouquinho o fio da meada, se eu não me engano, na alunação de Gêmeos e também na alunação de Câncer. Eu comentei algumas coisas a respeito disso, porque nós temos um movimento de Plutão que está fazendo uma quadratura dupla, que é chamada de quadratura T, para os nodos lunares. E nessa alunação, esse movimento continua. Mas eu não vou continuar me aprofundando muito nesse tema, mas eu faço questão de destacar que esse movimento ainda está presente para que você consiga entender o seguinte. A energia de Leão é uma energia que fala da essência,
fala do seu brilho, fala dos seus talentos, fala daquilo que você tem de melhor dentro de você, aquilo que realmente faz você brilhar. E quando nós pensamos em destino e para onde nós estamos caminhando, o que vai ser da nossa vida, qual é o meu propósito, então todos esses questionamentos nos levam justamente à expressão da nossa essência. Quando nós paramos para pensar exatamente qual é o rumo da minha vida, para onde que eu quero ir, quais são os meus desejos, o que que eu quero alcançar na vida. De alguma maneira, é porque eu quero me sentir bem. Eu quero me sentir bem com a minha vida, com a minha existência. E isso tem muito a ver com a energia de leão, que é autoestima também, que é você estar de bem, por assim dizer, com você, com a sua própria pele, com o seu corpo e com quem você é de verdade. Então, nessa temporada leonina, como eu estou acompanhando pelas lunações, então eu não tive ainda a oportunidade de abordar essa questão do destino sob esse viés um pouco mais leonino. E na temporada passada, como a energia estava ainda com a Lua na energia de Câncer, então mesmo que a energia de Leão já estivesse se misturando, é diferente a percepção e o entendimento das coisas quando nós temos um novo ciclo lunar, uma lua nova, que planta uma semente nessa energia. E agora que a lua nova está plantando a sua semente na energia leonina, considerando todos os movimentos dos planetas aqui, tudo que eu vou aprofundar no vídeo mais adiante, então eu não podia deixar de mencionar isso, pelo menos na introdução, só para você saber o quão relevante é você, de verdade, se conectar com quem você é de verdade e você brilhar a luz que você tem dentro de você para você poder seguir, de fato, o rumo do seu propósito, do seu destino, ou enfim, como você quiser chamar. Então, é importante só você começar a assimilar isso. Se você quiser assistir os vídeos passados para você ver onde que isso começou, o porquê que isso começou também, quais foram os primeiros movimentos que trouxeram isso à tona para as reflexões aqui desse canal, então eu recomendo que você assista aos vídeos da alunação de Peixes, a última alunação de Peixes, que foi antes do começo do ano astrológico, e depois, principalmente, a segunda alunação de Áries e depois lunação de Gêmeos, lunação de Câncer. Eu sei que é bastante coisa, mas se você está caindo de paraquedas aqui agora, se você nunca assistiu nada meu aqui no canal, então é importante que você entenda que a gente tem um raciocínio por trás de todas as energias dos planetas e eu vou sempre seguindo nessa continuidade para que as coisas possam fazer sentido. Então, mesmo que as lunações já tenham passado, que sejam energias do passado, ainda assim, todas as reflexões são muito válidas para o momento presente. Então, dito tudo isso, agora eu vou apresentar para você os aspectos que serão aprofundados aqui no restante do vídeo. Então, o primeiro aspecto que eu vou abordar é justamente a energia do stellium que está acontecendo em Leão. Stellium é quando nós temos pelo menos 3 planetas em algum signo. Então, nós temos agora a Lua junto com o Sol, temos Vênus retrógrada e temos Lilith também em Leão. Então, eu vou me aprofundar nesse aspecto especificamente. Depois, o segundo aspecto que eu vou abordar é a relação que esse stellium está fazendo com Urano e também com Quirón, que está também no seu movimento retrógrado. E o terceiro aspecto que eu vou abordar aqui é uma dinâmica harmônica, principalmente, que está acontecendo entre Mercúrio e Marte, que estão juntos em Virgem, e Urano também. Então, tudo isso vai ser importante porque nós vamos ter depois, na continuidade dessa alunação, alguns movimentos retrógrados importantes. Então, eu já vou começar a falar deles também a partir do aprofundamento aqui desse vídeo. Então, agora, sem mais delongas, vamos para o primeiro aspecto a ser abordado, que é o stellium em Leão. Então, nós temos o Sol junto com a Lua, formando a Lua Nova. O Sol e a Lua estão junto com Vênus, que está retrógrada, e nós temos Lilith também aqui nesse jogo, para poder trazer um aprofundamento ainda maior de toda essa energia leonina. Então, basicamente, quando nós temos as energias se movimentando pelo signo de Leão, e em especial o Sol, que é o regente de Leão, então nós temos energias conectadas à nossa essência. Então, quem você é de verdade? O que você tem de melhor dentro de você? Quem é você no sentido dessa essência que brilha, dessa coisa que vem para fora, que as pessoas olham, que as pessoas admiram? É isso que é a energia essencial de Leão, que num aspecto sombra, como nós temos Lilith aqui, então não dá para deixar de falar, a energia leonina desequilibrada, indo para a sombra, vai ser muito autocentrada. Então, por isso que existem pessoas leoninas que às vezes são um tanto egocêntricas, pensam muito em si mesmas
e muitas vezes não conseguem pesar direito o que vem de fora, porque tem aquela ideia de eu sou uma pessoa maravilhosa, se eu sou uma pessoa maravilhosa, por que que eu preciso dos outros? Por que que eu preciso ouvir o que alguém tem para me dizer? Ou então, por que que eu tenho que respeitar tal coisa? Ou então, por que que eu tenho que seguir tal lei? Ou então, por que que eu tenho que receber um ensinamento de tal pessoa? Então, às vezes, pessoas leoninas ou que têm muita energia de leão, mesmo que não seja de sol em leão, podem ser pessoas que acabam se tornando um pouco relutantes com relação ao mundo lá fora, porque gostam muito de si mesmas. E isso pode acabar, então, se desviando para um caminho mais narcísico, né? Ao ponto de ter pessoas aí que podem desenvolver, de fato, um narcisismo patológico, uma coisa mais séria. E é importante falar sobre isso porque, como nós temos Lilith aqui, e Lilith é praticamente a caixa de Pandora, que quando abre, sai todo tipo de demônio dali de dentro, sai todo tipo de sombra, todo tipo de energia que nos chama a uma cura mais profunda, e principalmente a uma cura que diz, eu já cansei de viver toda essa negatividade, então eu preciso expor isso, eu preciso trazer isso para fora, para eu poder, de verdade, me purificar disso tudo. Então, todas essas questões de sombra de leão que fazem com que a gente viva o que é muito visível na nossa sociedade, principalmente, que são as pessoas muito pensando nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, nas suas questões e muitas vezes sem empatia com relação às outras pessoas, com relação ao coletivo e tudo mais. Isso é um problema que nós vivemos na nossa sociedade. Isso está mudando com o passar do tempo, principalmente agora com o advento da era de Aquário. Então a tendência é que isso ocorra cada vez menos, mas ainda é uma questão bastante preocupante e que é também um combustível para as pessoas criarem muitas inimizades e para também acabarem fazendo algumas coisas que às vezes podem não ser muito éticas, principalmente do ponto de vista espiritual e no campo da magia. O que acontece, que tem muito a ver aqui com essa energia da Vênus retrógrada, principalmente, junto aqui também com Lilith e tudo mais, que é aquela questão do amor e da pessoa que se apaixona, só que aí o relacionamento não dá certo, e aí a pessoa vai buscar magia para fazer uma amarração, por exemplo, ou então para pedir para trazer aquele amor de volta. E aí fica essa dinâmica de um amor desequilibrado, porque você projeta no outro alguma coisa que você gostaria que você tivesse com relação a você, mas você não tem, e aí então você quer que a outra pessoa supra para você o que você não dá conta de suprir por conta própria. E essa é uma dinâmica muito tóxica e muito complexa, na verdade, que chama bastante atenção. Eu, como espiritualista, como magista, como uma pessoa que já foi também dirigente espiritual de terreiro de Umbanda, então assim, eu encontrei muita gente em todo tipo de situação, e principalmente nessas questões de amor, o que eu mais via quando eu ia visitar algum terreiro, algum lugar assim, mesmo quando não era na minha própria casa, eu ficava sempre observando as coisas, eu observava todas as dinâmicas que aconteciam, e eu sempre via, principalmente quando tinham os trabalhos envolvendo as pombagiras, as guardiãs, ali as pessoas muito sempre desabafando questão de amor, querendo saber se a pessoa ia voltar, e às vezes até pedindo mesmo para fazer trabalho, e eu já acabei indo em lugares que realmente faziam essas coisas, e assim, não é uma energia muito legal porque você traz para perto de você a energia de alguém que simplesmente não quer estar perto de você. Então, se você está trazendo para você alguém contra a vontade dela, como que essa pessoa vai conseguir te dedicar algum tipo de afeto, algum tipo de amor do jeito que você sente que você precisa e do jeito que você acha que você merece? Então, a gente tem aqui toda essa dinâmica bem complexa, a gente tem um caldo aqui muito denso, na verdade, para falar sobre essas questões de relacionamento, sobre essas questões amorosas, mas aqui, muito mais do que só essas coisas do lado de fora, diz aqui também do amor próprio. Porque se você não tiver uma boa autoestima, se você não tiver amor próprio, como que você vai resolver as suas próprias questões e como que você vai conseguir atrair um relacionamento saudável, entende? Tem tudo isso pra gente pensar e pra gente refletir em uma energia leonina, principalmente, porque a energia leonina fala muito do eu. Então, se você não cuida de você, se você não se ama, se você não se respeita, se você não se trata com amor, com carinho, não adianta você esperar que um relacionamento ou alguém de fora vai suprir isso. Porque é você que precisa, primeiro, olhar no espelho e gostar do que você vê ali. Então, se você olha no espelho e você não se admira, você não se gosta, você fica colocando defeito em você o tempo todo e coisa desse tipo, então essa vai ser uma alunação para te desafiar, principalmente, a você começar a gostar mais de você. Até porque Vênus vai sair do movimento retrógrado e vai transitar pela sua zona de sombra. E, junto com Lilith aqui, então o chamado é muito forte para que você realmente processe as energias
daquilo que está desequilibrado dentro de você, que você não gosta em você, para você realmente poder seguir para um caminho melhor. Porque não adianta você só querer viver uma coisa de fachada. Você dizer, não, eu me amo, eu me respeito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou mais eu, só que isso você só da boca para fora também. Porque na energia não dá para mentir. Então, se você realmente não tem lá no fundo da sua consciência algo que realmente te conecta com a autoaceitação e que promova, e que possa promover para você uma boa autoestima, então você vai acabar vivendo ciclos viciosos de relacionamentos desequilibrados, e aí não adianta depois buscar magia, ficar buscando terreno, ficar buscando espiritualidade para querer resolver uma coisa que não dá para ser resolvida pela superfície, não dá para ser resolvida a partir do relacionamento amoroso. É uma coisa que diz respeito a você e a sua relação com a sua intimidade, é a sua relação com a sua essência, com quem você é de verdade. É ali que você precisa mexer para que as coisas realmente possam se movimentar e para que você possa ser uma pessoa melhor, mas muito mais do que apenas ser, é você se reconhecer como uma pessoa boa, como uma pessoa digna, porque é isso que vai fazer você realmente atrair uma pessoa melhor, um relacionamento saudável e um verdadeiro amor. E muita gente busca isso. Então, para isso poder acontecer, a mudança realmente tem que começar dentro. Agora, vamos para o segundo aspecto a ser abordado aqui, que é a relação do Stellium em Leão, que eu estava falando agora há pouco no vídeo, junto com Urano. Então, é um aspecto de tensão que nós temos com Urano, que está em Touro, é uma quadratura. E nós temos um aspecto harmônico, que é um trígono, para Quiron em Áries. E eu vou falar dos dois juntos, apesar de Urano e Quiron não estarem fazendo diretamente relação um com o outro, pelos aspectos tradicionais que a gente considera na astrologia, mas eu quero falar dos dois juntos porque nós vamos ter duas dinâmicas que, por mais diferentes que sejam, elas acabam sendo um pouco parecidas. E que é o seguinte. Primeiro, nós temos Quiron retrógrado em Áries. E Quiron retrógrado vai exaltar principalmente as feridas do nosso ego e as feridas da nossa autopercepção, de quem nós somos, a nossa personalidade, os hábitos que nós temos, as coisas que nós projetamos para fora. E aí, então, isso estando em um aspecto harmônico para esse Stellium no Leão, então vai dizer o seguinte: o momento da cura é agora. Está facilitado o momento da cura. Está facilitado você conseguir se libertar de algumas coisas. Mas isso não significa que vai ser um processo livre de dor e livre de você olhar com verdade para as suas questões, para os seus traumas, para as sombras que você carrega dentro de você, para as suas questões kármicas. Existe aqui um chamado muito grande para você olhar para isso, para que a cura possa acontecer. Ela é possível, mas é um processo que você vai ter que aceitar primeiro de tudo. E Urano, em Touro, fazendo quadratura para esse Stellium no Leão, vai trazer uma chacoalhada, vai trazer uma reviravolta. E Urano vai ficar retrógrado ao longo dessa alunação. Então, esse vai ser um momento, agora, na abertura dessa alunação, em que pode acontecer uma grande reviravolta, pode acontecer um grande rebuliço, uma coisa assim, que vem do nada, uma grande surpresa, que é para depois, lá na frente, você recolher os cacos da situação para você poder resolver as coisas do jeito que elas precisam ser resolvidas. Então, esse movimento pode indicar, por exemplo, um relacionamento que acaba do nada, uma situação que de repente nem parecia tão grave assim, e de repente pode acabar enveredando por um caminho de violência, e aí pode acabar acontecendo, assim, uma coisa bem escabrosa mesmo, sabe? Não dá para muito prever quando a energia de Urano está em jogo, porque Urano é isso. Você pode fazer uma lista de 99 coisas que poderiam acontecer, Urano vem lá e faz uma coisa que você não tinha previsto, que você não tinha pensado. Então, o que eu digo para você com relação a essa energia é o seguinte: você precisa prestar atenção, principalmente às estruturas que você tem construídas que relacionam você com os seus afetos, com aquilo que está do lado de fora. Porque todas as relações aqui vão estar na corda bamba. Então, tudo aquilo que está mal conversado, tudo aquilo que está guardado, todos os rancores que estão ali sem ser processados, todo o perdão que não foi ainda aceito de fato, todas as energias que estão aglomeradas dentro de um laço que você tenha com outra pessoa, é muito provável que isso venha para um grande chacoalhão. Então isso pode acabar causando rupturas, mas não é necessariamente uma certeza que vai ter um rompimento. O que eu digo é que existe uma possibilidade de uma transformação mais profunda nas estruturas desses vínculos e dessas relações. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, é uma coisa que é para ajudar você a ir para um novo caminho, uma nova fase nessa relação.
Então, aceite isso de coração aberto, até porque, se for o caso de isso apontar muito diretamente para o seu mapa astrológico pessoal, então não vai ter muito para onde correr mesmo, porque da energia de Urano ninguém escapa. Então, o que eu digo para você é, apenas abra seu coração e deixa vir o que vier, porque a transformação vai ser para melhor. E agora, o terceiro aspecto que eu vou abordar aqui é um aspecto harmônico de Urano, que está em Touro, e ele está fazendo um trígono para Marte e Mercúrio, que estão em Virgem. Então, Marte e Mercúrio estão em uma conjunção, eles se encontraram ali no signo de Virgem, e Mercúrio vai ficar retrógrado ao longo dessa lunação inteira. Agora ele ainda não está no movimento estacionário, ele vai ficar ao longo dos próximos dias, aí ele vai fazer o seu movimento retrógrado e ele só vai terminar o movimento retrógrado na próxima lua nova. Então, nós vamos ter agora a oportunidade de reavaliar como as coisas estão funcionando na nossa vida, na nossa rotina, com relação ao nosso corpo, à nossa saúde, como que nós estamos trabalhando com a nossa própria energia, o quanto de energia nós estamos dedicando às outras pessoas, o quanto que isso está em equilíbrio e o quanto não está. Então, agora é o momento mesmo de entender que aquilo que estiver desequilibrado, Urano vai dar uma mexida, mas que é para você colocar as coisas no lugar, principalmente durante a temporada de Mercúrio retrógrado. Essa temporada vai ser muito importante, depois a alunação de Virgem também vai ser muito importante para fazer toda uma organização de coisas que estavam fora do lugar. Então, já começa nessa alunação, esse grande impulso, isso é uma coisa que eu já venho falando, acho que desde a alunação de Touro, eu já venho falando que a alunação de Virgem seria importante para toda essa organização do nosso campo de energia, dos nossos hábitos, da nossa rotina, do nosso autocuidado, do cuidado com os outros, das nossas relações. Então, de uma forma generalizada, tem muita coisa para se movimentar e Urano vai ajudar nesse movimento, trazendo, seja rupturas naquilo que for necessário, ou seja, algum tipo de susto, alguma coisa que é para abrir os seus olhos e para você entender, opa, peraí, é aqui que eu tenho que agir. Eu estava indo por um outro caminho, eu estava seguindo uma outra direção, eu não estava entendendo que o universo realmente estava querendo me conduzir para cá. E aí então vem o movimento de Urano para falar, meu bem, para de olhar para isso daqui que isso aqui tá errado, ó. E aí ele traz você para o movimento que vai realmente ser o mais indicado para sua vida. Então aproveita essa temporada leonina para você já começar a entrar nesse fluxo, para você começar a se organizar, já faz um backup das suas coisas no computador, já veja tudo que você pode deixar organizado para não ter risco de você perder algum documento, perder alguma coisa importante, tá? Porque temporada de Mercúrio retrógrado acaba acontecendo isso às vezes, e com esse movimento de Urano principalmente. Então, prepare-se, é só isso que eu tenho a dizer, mas é um movimento para ajudar você a se organizar. Então, não tem nada para você se preocupar tanto assim, é só cumprir com a lição de casa do universo. E agora, para concluir todo o raciocínio desse vídeo, algo que eu quero pontuar, só para mesmo trazer um gancho do que a gente veio falando ao longo dessas últimas lunações, e principalmente considerando aqui o movimento de Plutão para os nodos lunares. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós temos sempre muitas oportunidades porque o universo é infinitamente generoso. Então, nós sempre temos condições, recursos, sempre tem alguma forma, sempre tem alguma saída, sempre tem alguma porta aberta que nós podemos usar e que nós podemos caminhar naquela direção para nós podermos resolver alguma coisa que está pendente, seja porque nós trazemos isso de alguma dinâmica kármica ou porque nós cometemos algum erro, ou então porque aconteceu alguma coisa e aí a gente ficou com vergonha, não quis resolver, e aí aquilo começou a acumular, e aí você jogou aquilo para debaixo do tapete, não quis olhar, não quis resolver. Então sempre tem uma oportunidade que o universo traz para poder resolver de tudo, sem exceção. Então, agora que Plutão está com esse movimento para os nodos lunares e que ele vai continuar ainda por mais algum tempinho, ainda mais alguns meses, esse movimento ainda vai ficar um tanto ativo. Então, esse é o momento de você realmente olhar para o seu passado, resolver as coisas do passado, ver no seu presente o que é que está te impactando e que está fazendo doer, que não está legal, que você não está gostando, que você não quer levar para o seu futuro, para você poder ressignificar as energias daqui para frente, do que você vai realmente continuar levando com você. Esse não é necessariamente um movimento, uma tarefa tão fácil, mas é possível e sempre existe alguma saída. É isso que é o principal que você deve levar desse vídeo. Porque você tem tudo dentro de você que você precisa, assim como é a própria energia de Leão. Você é um sol, você brilha. Então, você tem dentro de você o que você precisa para ser feliz, para viver uma vida maravilhosa, plena, para você seguir com o seu destino, viver o seu propósito. Mas
todo mundo tem sombra para resolver. Então, se você ficar ignorando as questões negativas que você carrega, então, lá na frente, a fatura chega. E essa cobrança vai vir. Então, lá na frente, esteja com o seu campo de energia mais purificado, esteja já com a sua consciência mais limpa, mais livre, porque aí sim você vai conseguir seguir um caminho de vida muito melhor. E essa foi, então, a reflexão para essa lua nova em Leão. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se for esse o caso mesmo, peço que você interaja com o vídeo para poder continuar me motivando a fazer o meu trabalho aqui. E no mais, eu agradeço você por ter assistido o vídeo até o final e vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.